E agora a gente vai falar de saúde. Esses dias nós falamos aqui no Ver Mais sobre produtos caseiros para limpar a casa e lavar as roupas. Foi um assunto bastante comentado, porque quem que não gosta de deixar tudo bem limpinho, né? Por isso hoje nós vamos falar dos riscos que os produtos de limpeza podem trazer para a nossa saúde e também até para a saúde do ambiente, né? Para o meio ambiente como geral. A professora mestre em Engenharia Química, Janier Sirena, é a nossa convidada para a gente falar sobre esse assunto. Janier, muito obrigada por ter vindo, né? Mais uma vez aqui com a gente. É um assunto que os nossos telespectadores sugeriram, né? E a gente sabe que realmente tem riscos, né? Existe um ranking do que é mais perigoso ou não, né? Alguma pesquisa nesse sentido? Boa tarde. Bom, boa tarde. A gente não teria um ranking, digamos assim, para a gente colocar em níveis de risco os produtos de limpeza. Os produtos de limpeza, para eles serem ofertados ao consumidor, eles passam por inúmeros testes, então eles são seguros. Normalmente o risco ele está se a gente utilizar ele de forma incorreta. Por isso que é sempre importante, por mais que estejam lá nas letras miúdas, a gente ler as formas de uso, né? É um dos itens obrigatórios que a gente tem no rótulo dos produtos de limpeza, a forma que ele deve ser utilizado, se ele pode, se ele não pode ser misturado com outros produtos. Acho que isso é o mais importante, porque eles vão ser seguros se eles forem utilizados da maneira que eles são indicados. Então isso já é um indício de que misturar realmente é bem perigoso. Sim, com certeza. Porque quando a gente fala em misturar os produtos químicos, a gente tem que pensar que os produtos de limpeza, eles são produtos químicos, né? Então, eles são misturas lá de produtos químicos e eles são estáveis e são próprios para o uso naquela composição, como eles foram concebidos. Se a gente fizer mistura com outros produtos, a gente tem que pensar que a gente vai ter reações químicas que vão se desencadear a partir daí. E aí sim, os produtos dessas reações, eles podem ser muito nocivos, né? Ou simplesmente podem terminar com aquele efeito. A gente vai ter... pensa no uso para um determinado fim e aí ele não vai surtir aquele efeito porque a reação desencadeou outros produtos, por exemplo, né? Quais os principais riscos quando a gente fala em saúde? Eu acho que quando a gente fala em saúde, os principais riscos são esses riscos das misturas, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente mistura os compostos, principalmente se a gente pensar nos produtos de limpeza que possuem cloro, né? O mais utilizado, água sanitária, né? Que é o hipoclorito de sódio que está lá em solução. Todos esses compostos que possuem cloro, dependendo do que você for misturar, o produto final lá da reação, ele pode chegar no gás cloro, né? Então, se eu estou falando do cloro na fase gasosa, ele vai ir para o ar, vai volatilizar, né? E aí o que acontece? Se eu estou fazendo lá mistura, muitas vezes até no ambiente mais fechado e tudo mais, lá dentro de casa, esse cloro indo para o gás, para a fase gasosa, para o ar, eu vou respirar. Então, aí é um dos riscos grandes que a gente tem, porque esse cloro na fase gasosa, o que ele vai fazer? Ele vai competir com o oxigênio, a gente precisa respirar oxigênio, né? E aí, se a gente respira o cloro, a gente pode sentir aquela sensação de asfixia, né? Dependendo da concentração, então dependendo do quanto eu estou manipulando ali de produto de limpeza, a concentração pode ser muito alta, pode inclusive ocasionar falta de ar, um desmaio, enfim, consequências bem graves, né? E o uso continuado também, né, se não dá uma reação na hora, por exemplo, como você falou, um desmaio, uma falta de ar, todo dia, né, porque tem pessoas que trabalham com a limpeza, né, diariamente, absorver, né, ou inalar todo dia aquilo ali, também pode trazer uma consequência mais tarde? Sim, pode trazer algumas consequências, principalmente desencadear algumas alergias, se a gente pensar em pele e tudo mais, mas eu acho que o principal é evitar as misturas, porque daí evitando as misturas a gente evita de formar esse tipo de compostos, porque utilizando eles sozinhos, eles já são testados para serem seguros. Claro que se a gente olhar lá no rótulo, a gente tem alguns produtos de limpeza mais fortes, né? Principalmente o que o pessoal usa, por exemplo, para pós-obra, né? Esse tipo de limpeza mais pesada, alguns até, se a gente vai ler lá nas indicações, eles têm, por exemplo, que precisa ser utilizado uma luva, por exemplo, para manipular, né? Essas questões. Então, é importante observar o que o fornecedor, né? Quem fabricou aquele produto está indicando lá, porque daí a gente tem noção de como deve ser trabalhado com ele, né? E aí, claro, né, esse uso contínuo, se a gente insistir nessas misturas que não são recomendadas, isso pode ser grave, né? Mas acho que, e principalmente assim, de imediato, né? Algumas misturas, a reação, ela é rápida, então ela já vai dar um efeito muito rápido, né? Desde uma queimadura, um mal-estar, uma falta de ar.
Tem algumas pessoas já participando com a gente, daqui a pouco eu vou começar a responder essas perguntas aqui. Você também pode enviar sua perguntinha que eu vou ler aqui no nosso tablet, 984052073 é o número do nosso WhatsApp. Tem perguntas aqui das pessoas chegando, eu tenho várias aqui, mitos e verdades também. Vou pedir para a professora continuar mais um pouquinho com a gente, pode ser? Daqui a pouco a gente responde as outras.